Carros dominantes. A gente gosta de carros. Quais foram as máquinas perfeitas, quase muito perto de invencíveis da história da Fórmula 1? Mais ou menos um ano atrás eu fiz esse mesmo vídeo, só que a Red Bull nos brindou com duas grandes máquinas, o RB18 e o ainda melhor RB19, que mudaram o nosso ranking de top 10 carros mais incríveis da história. Então, é deles que a gente vai falar hoje de novo no Splash and Go. Vamos lá! Antes de mais nada, uma questão filosófica para pensarmos e um critério. É importante entender que nenhuma equipe de Fórmula 1 gosta de um campeonato disputado. O ideal seria chegar na pista e decidir qual é a vantagem com que vai se vencer uma corrida, com que vai se faturar um campeonato. Vide, por exemplo, histórias como a da Mercedes em 2014, que depois que percebeu que tinha um carro muito superior à concorrência, ainda na pré-temporada, entrou num acalorado debate interno entre os diretores do time sobre qual a vantagem deveria ser mostrada. Por que isso, você pode estar se perguntando? Bom, o problema é, se você der um baile muito grande na concorrência, ato contínuo, o pessoal vai começar a procurar por furos que seu carro possa ter feito na regra, por ilegalidades. E a depender de quem você estiver vencendo, por exemplo, forças muito poderosas como a Ferrari, isso pode lhe causar problemas. Você adoramos campeonatos decididos na última corrida, na última volta, na última curva, mas eu e você não somos donos de equipe, não estamos lá na posição de quem manda. Pergunte, por exemplo, para Christian Horner se ele preferia uma disputa como a de 2021 nesse ano de 2023 e ele vai te dizer com certeza que gostou da paz, da tranquilidade com que foi faturar esse campeonato. Todas as equipes pensam dessa forma, não é uma questão apenas de vencedores. Se a Haas aparecer no ano que vem no Bahrein na primeira prova com o melhor carro, a mesma coisa vai passar pela cabeça de Gunther Steiner, Hülkenberg e Kevin Magnussen. Feita esta ponderação ou esta reflexão filosófica, como eu falei no começo, eu vou aos critérios. Igualmente, a primeira edição desse vídeo, o critério que eu adotei foi de corridas disputadas pelo carro. Por quê? Porque principalmente nas primeiras décadas da Fórmula 1, vários carros transcenderam apenas uma temporada, como o caso do W196 ou a Alfetta, ou até a Ferrari tipo 500, que correram e venceram em uma e outra temporada. Com o tempo, nas eras modernas da Fórmula 1, a gente se acostumou a ver carros que têm vida de apenas uma temporada, como foi o RB18, como será com o RB19 e o seguinte e depois dele. Então achei que era justo a gente fazer essa adaptação para analisar o ciclo completo dos carros, de antigamente e de hoje, e colocá-los numa mesma balança. Eu faço esse aviso porque as estatísticas desse vídeo em termos percentuais serão diferentes de outros por aí e também possivelmente a ordem desse ranking por causa disso. Disso o quê? Da regra que eu estou aplicando. Então, começando pelo 10º e indo até o primeiro, aqui temos um empate triplo. O Mercedes W196, a McLaren MP4-2 e a Williams FW18. Três carros de 3 décadas diferentes que venceram 3/4 das corridas que disputaram, 75%. Comecemos pelo mais antigo, o Mercedes W196, que eu tive a honra de ver de perto nas duas configurações lá no Museu da Mercedes em Stuttgart. Escuta essa história. Você sabia que esse aqui e aquele ali são o mesmo carro? Pois é, é o W196 e o W196R. Esse aqui é chamado de Streamliner e é uma considerada versão de baixo arrasto aerodinâmico para pistas de alta, como era Monza, ainda é, como era Avus, outra de altíssima velocidade. E esse aqui, vamos dizer assim, normal. O Fangio, inclusive, não gostou do Streamliner, não gostou do modelo de baixo arrasto aerodinâmico e preferiu continuar pilotando esse aqui, a dupla na época, Stirling Moss e o maestro argentino
Juan Manuel Fangio. Desenhado por Rudolf Uhlenhaut. Tinha um poderoso motor 8 cilindros em linha que debitava, à época, estrondosos 260 cavalos. Vou deixar inclusive o link para o vídeo da visita ao Museu da Mercedes em Stuttgart também na descrição. Estreou quando a temporada de 54 já tinha começado, participou de 6 provas naquele ano e venceu 4, todas pelas mãos do maestro Fangio. Em 55, corre de novo, participa de 6 etapas, menos Indianápolis, e vence 5, 4 com Fangio, uma com Stirling Moss. Com o mesmo aproveitamento de 75%, 3/4 das provas em que correu, Niki Lauda e Alain Prost correram com o MP4-2 em 1984 e venceram 12 de 16 provas, 7 com Prost, 5 com Lauda. Equipado com o poderoso Tag Porsche, que a gente também viu de perto no Museu da Fabricante lá em Stuttgart, link, você já sabe, aqui embaixo na descrição, feito quase todo de fibra de carbono, o que era revolucionário para a época, isso inclusive foi ideia do Barnard, saiu das pranchetas de John Barnard, Steve Nichols e Bob Bell para a pista e massacrou a concorrência. E o terceiro da nossa lista, em empate técnico, também com 75% de aproveitamento, é o FW18, primeiro carro de Adrian Newey, mas não o último nessa lista. Isso porque em meados de 1996 ele decide partir fora da Williams quando descobre que Damon Hill não será mantido para o ano seguinte. E você pode estar pensando, mas ele é tão amigo do Hill assim? A questão não é essa, a questão é que ele tinha sido admitido como sócio de 10% da Williams junto com Frank e Patrick Head. E aí no ano anterior, quando eles decidem contratar Jacques Villeneuve e mandar Coulter embora, Newey descobre pela imprensa e não gosta nada, porque seu contrato previa que ele teria direito a vez e voto junto com os outros sócios. E Frank e Patrick saem com: você sabe como é que é, a gente tá tão acostumado a fazer isso só nós dois que a gente esqueceu de te avisar. Ele engole o sapo, mas quando acontece de novo e a Williams traz Heinz-Harald Frentzen avisando o Hill que ele não fica para 97, Newey fica cheio e vaza. Ele se amarra com a McLaren e quando Patrick e Frank descobrem da treta, resolvem ir aos tribunais para impedi-lo de trabalhar porque ele tinha um contrato válido ainda para 97. Só que quando ele sai, o carro do ano seguinte estava pronto e seria um carro vencedor, inclusive o último carro vencedor da equipe. Mas voltando ao foco, em 96, empurrado então pelo poderoso Renault RS9, tinha mais ou menos 750 cavalos nas costas e venceu 3/4 das provas. Deu o título de 96 a Damon Hill e a Jacques Villeneuve suas 4 primeiras vitórias na Fórmula 1. Alguém já disse que estatística é a arte de martelar números até que eles digam o que você quer provar. Por isso, é preciso cuidado ao analisar números, porque se você juntasse o critério que eu disse que não vou seguir de temporadas isoladas com esse mil de corridas apenas que o carro disputou, você poderia tirar a conclusão de que a Alfetta 158, 159 foi o carro perfeito, com 100% de aproveitamento, coisa que nem o RB19, a gente sabe, conseguiu fazer, porque em 50 o carro esteve inscrito em 6 provas e faturou as 6. 3 com Juan Manuel Fangio, 3 com Giuseppe Farina, o campeão da primeira temporada da história da Fórmula 1. Mas, e tem sempre um mas, ele não correu as 500 milhas de Indianápolis, que ninguém corria, é verdade, mas que faziam parte do campeonato. E foi por isso, inclusive, que para fazer esse vídeo eu preferi agregar as temporadas quando os carros corressem mais de uma delas. No ano seguinte, o campeonato teve 8 etapas, 7 na Europa, mais uma em Indianápolis. E das 7, a Alfetta venceu nesse segundo ano apenas 4, levando sua média para 76,92%. Ainda assim, um baita de um aproveitamento. Desenhada por Giacomo Colombo ali nos idos de 1937, conseguiu escapar incólume aos bombardeios da Segunda Guerra e quando o automobilismo volta com tudo na Europa e surge a Fórmula 1 em 50, era o carro da Alfa Romeo e era a máquina mais avançada. Nesse meio tempo, seu criador, Colombo, já tinha ido trabalhar na Ferrari, brigado, como muita gente, com o Enzo, voltado para a Alfa e ido trabalhar na Maserati, onde depois ele faria a 250F, com que Fangio venceu inclusive seu último campeonato em 57. Mas voltando, as Alfettas venceram então 6 corridas em 1950, de 7 do campeonato, 4 de 7 em 51, 3 de novo com Fangio e uma com Farina, fechando então com a impressionante média de 76,95%.
Na virada de 2013 para 2014, a Red Bull cai do cavalo. Como muitas vezes na história, quando há uma grande mudança de regras, eles não conseguiram repetir a performance dos 4 anos anteriores e é a Mercedes que aparece então como força dominante naquele começo da era híbrida. No final do ano, Vettel vai embora e deixa eles com Daniel Ricciardo e o pai da filha do Verstappen. A Red Bull sofre ainda em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e aí quando a entrada deste regulamento atual do efeito solo é adiada por mais um ano em razão da pandemia, uma regra tampão é feita e a Red Bull atualiza o RB16 para o 16B. Essa mudança de regras é considerada uma rasteira dada na Mercedes porque as mudanças que foram feitas pareceram sob medida para prejudicar a Mercedes e favorecer a Red Bull. Ao longo do ano a Mercedes vem recuperando terreno e no terço final do campeonato provavelmente Hamilton tinha nas mãos a melhor máquina. Mas ainda assim Verstappen vence seu campeonato, só que a Mercedes fica com o título de construtores. Só que viria mais uma vez uma grande mudança do regulamento e quem cairia do cavalo dessa vez seria a Mercedes, porque Adrian Newey tinha tido todo o tempo do mundo e mais um ano para pensar no que viria pela frente. Surge então o RB18, um carro tão bem feito que provavelmente não foi compreendido até agora pelas adversárias. Newey é admirado por todo mundo pelo tema da aerodinâmica, mas o grande trunfo do RB18, que seguiu para o RB19, a gente já fala dele mais tarde, é a capacidade de lidar com a chamada dinâmica do veículo. A forma com que o carro lida com a superfície em alta velocidade sob diferentes regimes, virando para um lado, para o outro, freando, não deixando a frente abaixar e etc. O termo usado entre os engenheiros e pilotos da Fórmula 1 em inglês é Ride Quality. Seria algo como a qualidade do deslizar dele pelo asfalto ou algo assim. Isso é uma solução da chamada aderência mecânica, vinda da suspensão. E é um segredo que Ferrari, Mercedes e todas as outras adorariam ter desvendado a essa altura. Porque com o efeito solo, os carros andam muito mais baixo e têm acertos de suspensão muito mais duros, já que para esses carros funcionarem bem é fundamental a proximidade com o solo e a pressão aerodinâmica sendo gerada por baixo. Logo, uma plataforma que oscila demais para frente, para trás e para os lados não é desejável, e é isso que Newey conseguiu de alguma forma resolver. Com isso, eles conseguiram desde o começo sofrer bem menos que os demais com o chamado porpoising, e então não perder tanto tempo brigando contra ele e mirar em tirar desempenho do carro. A Ferrari com Leclerc até começa o ano com mais velocidade, mas quando Newey e Verstappen e seu time de engenheiros começam a entender como tirar o máximo, a equipe torna-se uma força praticamente invencível. E aí, apesar de um começo mais fraco em que a Ferrari chegou a liderar o campeonato, engatam vitórias e levam 17 de 22 corridas, num aproveitamento invejável de 77,27%. 15 provas para Verstappen, 2 para Pérez. A F2002 é um carro guiado pela dupla Rubens Barrichello e Michael Schumacher no ano de 2002. Saído das pranchetas de Rory Byrne sob direção técnica de Ross Brown, é considerado uma obra-prima. Na equipe técnica ainda trabalhavam nomes como Aldo Costa, Nicolás Tambazis e James Allison, todos gente de quem a gente já tinha ouvido ou ouviria falar no futuro. Equipado com um V10 3.0 litros que gerava algo em torno de 800 cavalos, soava também como música. O carro estreia na terceira etapa do campeonato com Schumacher e com Barrichello na quarta, e faz ainda 4 etapas do campeonato de 2003 quando a Ferrari traz a F2003 GA. E das 15 provas que disputou nesse ano de 2002 com Schumacher, foi primeiro ou segundo em todas, sendo 10 em primeiro e 5 em segundo lugar. Barrichello, por sua vez com o carro, em 2002 faturou 4 vitórias, seu melhor ano inclusive na Fórmula 1. Virando para 2003 e mesmo já estando envelhecido, ainda vence com Schumacher a última prova que participou, com Barrichello chegando ainda em terceiro. No total, 78,94% de aproveitamento, 14 de 15 provas em 2002 e mais uma de 4 em 2003, 15 das 19 em que foi para a pista.
Na continuidade dessa era de vitórias que começou em 99, quando eles já levaram o campeonato de construtores e só terminaria em 2004, nesse ano a Ferrari aparece com a F2004, outra preciosidade de Rory Byrne e Ross Brown. Na pré-temporada, quando o carro vai para a pista pela primeira vez, a Ferrari coça a cabeça e pensa, tem alguma coisa errada com os nossos dados. Não parecia real que um carro tão novo tivesse números tão impressionantes de downforce, velocidade de contorno de curva e etc. Tudo parecia tão absurdamente bom, desproporcional ao que se esperava, que a Ferrari só pôde concluir que havia algo errado com os instrumentos. Porque a expectativa era que o carro virasse de cara meio segundo mais rápido que o antecessor e com o tempo fosse ganhando mais desempenho. Mas de cara, na primeira saída, o carro virou 2 segundos mais rápido que as expectativas. E com os dias se passando, essa diferença foi aumentando. O consenso geral na Ferrari forma-se de que tinha alguma coisa errada, e eles começam então desmontando o carro e conferindo, porque não é possível, deve estar abaixo do peso, os cronômetros devem estar errados. Tudo foi conferido, a telemetria foi rechecada, todos os sensores instalados e desinstalados, e nada parecia errado, mas o desempenho era assombroso. Para tirar a prova dos 9, a Ferrari, que até ali estava andando com Schumacher em Fiorano, envia a F2004 com Rubens Barrichello para o outro lado das montanhas em Mugello. E a conclusão foi exatamente a mesma. A F2004 era assombrosamente rápida. Empurrada por um V10 de 3.0 litros e algo em torno de 865 cavalos, da lavra de engenheiros como Paolo Martinelli e um jovem aprendiz de nome Mattia Binotto, o carro era um foguete e fatura 15 de 18 provas naquele ano. 13 com Schumacher, 2 com Barrichello e 8 dobradinhas. 83,33% de aproveitamento. As Mercedes W05 e W06 são carros de temporadas seguintes com empate técnico de resultado entre eles, 16 de 19 vitórias. E a história desses carros não fica bem contada se a gente não falar rapidamente da temporada de Ross Brown em 2009, porque Brown tinha assumido aquela equipe que a Honda largou para trás por 1 libra e mais um cheque de 80 milhões de dólares para ele administrar a equipe ao longo daquele ano. Quando acaba 2009, a Brown tinha disputado e vencido sua única temporada na Fórmula 1, tinha um título de construtores para chamar de seu e de pilotos com Jenson Button, mas nenhum dólar para investir no carro do ano seguinte. E ela tinha sido abordada no meio do ano pela Mercedes, que queria comprar uma equipe para ser sua e se afastar de vez da McLaren por causa do escândalo da espionagem de 2007. Você deve lembrar dessa história. A Mercedes compra a equipe, mas chega com uma mentalidade meio bizonha, que teria que mudar com o tempo. Eles achavam que iam chegar, comprar a equipe campeã, ligar na tomada e sair vencendo outros campeonatos. Como se todas as outras equipes fossem idiotas e só eles espertos. Para isso, inclusive, eles formam uma dupla de pilotos pra lá de interessante. Nico Rosberg vindo da Williams e Michael Schumacher vindo de casa. Mas as coisas não eram bem assim, afinal de contas não é todo ano que você tem uma bala de prata como o tal do difusor duplo que virtualmente fez a Brown campeã. Porque para 2010, Ferrari, McLaren e Red Bull já tinham alcançado a equipe que na média tinha o 4º ou 5º carro mais rápido naquele ano. Ross Brown, reunido novamente com Schumacher, começa um processo de reestruturação de uma equipe que já tinha ficado para trás, e isso demoraria alguns anos. Nesse meio tempo, Toto Wolff chega ao time junto com Niki Lauda e é o responsável por fazer o pessoal de Stuttgart, do conselho da Mercedes, enxergar o seguinte: se a gente seguir gastando metade do que os outros gastam, a gente nunca vai vencer nada. Quando Schumacher, no meio de 2012, começa a dar sinais de que não sabe o que vai fazer da vida, Lauda vai atrás de outra figura de referência, Lewis Hamilton. E aí, quando chega a mudança de regulamento de 2013 para 2014, o time liderado por Aldo Costa, Nicolás Tambazes e, fazendo os espetaculares motores híbridos,
Andy Cowell, entra de cabeça na era dos V6 eletrificados e um massacre estava à vista. O W05 vence 16 de 19 provas em 2014, sobrando apenas 3 para Red Bull com Daniel Ricciardo, com Hamilton vencendo 11 e Rosberg 5. Em 2015, a mesma dupla vence de novo 16 de 19 provas. E ali estavam as bases para um domínio que continuaria nos construtores para Mercedes até 2021. Na mesma esteira, o seu irmão mais novo, W07, foi o carro da Mercedes para a temporada de 2016. Com direção técnica de Paddy Lowe e ainda Mike Elliott e Geoff Willis trabalhando na equipe, era empurrado por versões aprimoradas do V6 de 2014, agora gerando quase 1000 cavalos. E produziu um massacre tão grande que até a metade da temporada a Mercedes tinha vencido todas menos uma corrida em Barcelona, que veio a ser, inclusive, a primeira vitória de Max Verstappen. E que, convenhamos, só aconteceu porque os pilotos da Mercedes deram conta de se matarem na primeira volta. Olinda, deram conta de se matarem ou deram conta de se matar? Se matar. Tá. E isso só aconteceu, convenhamos, porque os dois pilotos da Mercedes deram conta de se matar na primeira volta. Lembra, né? No total, os dois pilotos marcariam 765 de 817 possíveis, na soma de 25 do primeiro e 18 do segundo, e Rosberg foi campeão na última prova com 9 vitórias contra 10 de Hamilton. No total, um aproveitamento de 90,48%. A estatística simplista diria que esse carro venceu 7 de 8 provas que disputou em 52. Mas acontece que, como outros dessa lista, ele também correu no ano seguinte, em 53. E na soma das duas temporadas, levou impressionantes 14 de 15 provas. Guiado por Farina, Piero Taruffi, André Simon, Alberto Ascari e Luigi Villoresi, e os mesmos Farina, Ascari, Villoresi e ainda Mike Hawthorne, venceu e massacrou a concorrência com esse lindo modelo concebido por Aurelio Lampredi, que depois viria a ser o pai do V12 da Ferrari na Fórmula 1. Tinha 4 cilindros em linha, mais ou menos 185 cavalos e pesava 560 quilos. Estreou com vitória pelas mãos de Taruffi e depois emendaria uma sequência de 6 triunfos, dessa vez com Ascari. Em 53, ele, Ascari, vence mais 5, sobrando ainda mais 2, uma para Farina, outra para Hawthorne. Tendo como diretor técnico Gordon Murray, que já tinha aprontado das suas na Fórmula 1, e Steve Nichols como Chief Designer, e os dois brigam publicamente pela paternidade do carro, também pudera, é uma preciosidade. Liderou 97,28% das voltas totais daquele ano de 88, cruzando a linha de chegada em 1003 giros na frente contra 27 da Ferrari e 1 da March. De um total de 240 pontos possíveis, 9 para o primeiro e 6 para o segundo, esse era o sistema de pontuação antigamente, fez 199, 82,1%. E ao longo do ano era comum que em classificação com Senna e Prost aplicasse mais de 1 segundo no adversário mais próximo. Numa ocasião, inclusive, quando o Imola ainda tinha o traçado antigo e era uma pista de alta, Senna aplicou em Piquet, empurrado pelo mesmo motor Honda de Lotus, 3 segundos de vantagem. O que nos leva de volta à reflexão do começo. Quem quer corridas disputadas somos nós, porque as equipes querem um massacre. De preferência, um massacre que não desperte suspeitas. Portanto, que eles possam escolher a distância com que vão vencer. Um time de Fórmula 1 tem 2 carros, mas se tivesse 10, ia querer os 10 nas 10 primeiras posições. O que nos leva, inclusive, a uma propaganda da Porsche em 1983, ano em que eu nasci, depois das 24 horas de Le Mans, e o cartaz com a frase "Ninguém é perfeito" diz absolutamente tudo. E eu nem preciso explicar. Empurrado pelo Honda RAE 168 e primeiro motor dos japoneses para a McLaren, foi precedido por uma longa campanha de testes com o MP43B, carro mula com um motor Honda, mas uma traseira que era do tag Porsche, e que foi mandado com o piloto Emanuele Pirro para somar no Japão, próximo da Honda, milhares de quilômetros em Suzuka. Além de um carro espetacular, é considerado por muitos, inclusive, um dos mais lindos da história da Fórmula 1.
Depois de um grande ano em 2022, a Red Bull fez o certo. Atualizou o RB18 com as lições aprendidas e veio então o RB19. Enquanto sua adversária em 2021, a toda poderosa Mercedes, mergulhou no beco sem saída do W13 e insistiu na ideia com o W14, a Red Bull pegou um conceito muito bem nascido que já tinha levado 2022 e em 2023 seguiu adiante com uma máquina ainda mais mortal. Algo parecido aconteceu com a Ferrari, que decidiu por um caminho diferente da Red Bull e da Mercedes. Tinha um carro veloz no começo de 2022, mas teve muitos problemas de confiabilidade naquele ano, resolveu dar passos para trás, imitar a Red Bull e não teve depois nem confiabilidade, nem velocidade para brigar por alguma coisa. E em 2023 não teve para absolutamente ninguém. Vencendo todas menos uma, o RB19 levou Max Verstappen a uma conquista acachapante de campeonato, seu tricampeonato, não deixando quase nem os farelos para o resto do grid. O carro apareceu soberano desde os primeiros dias na pré-temporada. Somou uma tonelada de voltas e ficava evidente que Verstappen e Pérez sabiam exatamente o que estavam fazendo e nem precisavam forçar para ser os mais rápidos. Na primeira corrida, Verstappen leva com 12 segundos de vantagem para Pérez e 38 para o adversário mais próximo, Fernando Alonso, com a surpreendente Aston Martin. E segue depois vencendo. Verstappen leva no Bahrein, Checo leva em Jeddah. Verstappen vence em Melbourne, Checo leva em Baku. E àquela altura pensamos, ok, então será um campeonato disputado entre os dois? Lê do engano, porque Verstappen parte de trás e Checo da ponta em Miami. O holandês alcança o mexicano, passa e vence com vantagem. Numa corrida sem safety car, sem virtual safety car. E aí, dali pra frente, vem uma avalanche. Porque ele venceria, além de Miami, Mônaco, Barcelona, Montreal, Spielberg ou Red Bull Ring, Silverstone, Hungaroring, Spa, Zandvoort e Monza. Daí Carlos Sainz consegue vencer em Singapura e põe água no chope da tão sonhada invencibilidade. Mas Verstappen emenda de novo outra sequência e volta a faturar e vence de novo em Suzuka, Qatar, Austin, Cidade do México, São Paulo, Las Vegas e Abu Dhabi, em um impressionante número de 95,45%. E você pode estar me perguntando, mas como você chegou nesses números? E eu vou te dizer, não estou computando aqui as corridas sprint, porque afinal de contas, Grande Prêmio é Grande Prêmio. E lá no passado, em 1950, 60, 70, 80 e 90, não tinha sprint. Então, comparemos laranjas com laranjas, que o colocam hoje como o carro mais invencível da história da Fórmula 1 em percentual de vitórias versus provas disputadas. Como eu comentei, carros de corrida são feitos para aniquilar a concorrência. E esses aqui são os maiores vencedores da Fórmula 1. Carros que pulverizaram com a concorrência, guiados sempre ou quase sempre pelos melhores pilotos do grid. E aí a junção da máquina perfeita com pilotos quase infalíveis não pode dar outra coisa. Não sobra, como mostram nossos amigos, para ninguém. Qual é a sua máquina perfeita preferida? Comente aqui embaixo. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram, onde tem bastante conteúdo diário. Se você quiser receber a notificação de todos os vídeos que saem por aqui no minuto em que eles vão pro ar, clique aqui embaixo nos links dos nossos grupos de notificação do Telegram e do WhatsApp, e a partir da hora que você entra, você passa a receber notificação no seu celular assim que os vídeos são publicados. E assim, nem você nem eu ficamos dependendo do YouTube lembrar de te lembrar. Beleza? Se você quiser contribuir para o projeto desse canal de fazer conteúdo de Fórmula 1, inclusive quando a temporada acaba, clique nos botões aderir ou seja membro, os links também estão lá embaixo na descrição. Pelos 3 planos, Lawrence Stroll, Paddock Pass e Superlicença, você, além de contribuir com esse projeto, vê os vídeos em Premiere, tem prioridade de resposta nas lives e sempre que eu tenho por aqui, concorre aos brindes que eu sorteio. Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço.